Passado, nós iniciamos uma série de mensagens, uma série de exposições no livro de Jonas. Eu quero pedir que você se dirija até esse livro, por gentileza. Na semana passada nós fizemos a introdução desse livro de Jonas, algumas questões introdutórias, e a gente passou pelos 4 capítulos desse livro aqui. E hoje nós vamos examinar os primeiros 3 versículos do livro de Jonas. Eu vou ler na versão NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos orar juntos, pedindo a iluminação de Deus para as nossas mentes, para a nossa vida. Pai, rogamos a Ti a ação do Teu Espírito Santo em nós, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Molda o nosso caráter, energiza a nossa vida, a começar por mim, Pai, nessa manhã, aqui no púlpito, em nome de Jesus. Amém. Jonas, ele era um profeta de Israel. Eu vou relembrar aos irmãos algumas coisas que já foram mencionadas na semana passada. E a nação de Israel ela passou por uma guerra civil em 930, depois da morte de Salomão e sob o reinado do filho dele, Roboão. E aí, como o reino ficou dividido, reino do norte, 10 tribos por um lado, tendo como capital Samaria, reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém. E Jonas exerceu o ministério dele entre essas 10 tribos do reino do norte, era um profeta de Israel. Um pouquinho antes de Amós, durante a primeira metade do século 8, ali por volta do ano 760. E a gente sabe disso daqui, porque lá no segundo livro de Reis, 14:25, nós lemos na semana passada esse texto, diz que ele era de uma cidade chamada Gat-Hefer, na região de Nazaré, perto da Galileia, na verdade, perto de Nazaré, na região da Galileia. Ali Jonas desenvolveu seu ministério. Isso daqui prova que os fariseus, inclusive, estavam errados, porque eles disseram que não vinha profeta da Galileia. Então, afirmaram isso por uma má compreensão das Escrituras. E Jonas também foi contemporâneo do rei Jeroboão II. E isso nos coloca dentro desse contexto aqui, por volta da primeira metade do século 8. Existe uma tradição ainda que Jonas foi filho da viúva de Sarepta, aquele filho ressuscitado dentre os mortos pelo profeta Elias. Mas não tem como a gente afirmar com precisão essa tradição. A Bíblia, porém, fala aqui nesse versículo 1 apenas da paternidade de Jonas. Diz que ele era filho de Amitai, conforme nós lemos aqui no verso 1. O texto diz ainda aqui no versículo 1, acompanhe comigo, por favor. Nós vemos aqui a expressão, a palavra do Senhor veio. E essa expressão aqui, ela aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento, e é a introdução típica de quando Deus vai se comunicar com seus profetas, e geralmente o que se segue depois é uma profecia que os profetas devem proclamar, geralmente de juízo contra o próprio Israel. No caso de Jonas aqui, não foi a primeira vez que a palavra do Senhor veio a ele. Não sabemos se era a segunda, a terceira, mas sabemos que não foi a primeira vez que Deus falou com Jonas aqui. Lá em 2 Reis 14:25, aí agora eu vou pedir que você abra novamente esse texto, segundo livro de Reis 14:25, a gente vê aqui uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que aparece a profecia, Jonas profetizando na Escritura. 2 Reis 14:25. Esse texto aqui ele é como um centro gravitacional para nós nos contextualizarmos. Por isso que a gente volta sempre para ele, nos voltamos sempre para esse texto aqui, para que a gente saiba exatamente onde Jonas está e o período em que ele desenvolveu seu ministério.
Segundo Reis 14, 25. Restabeleceu ele, o rei, nesse caso, os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Então Jonas prenunciou esse restabelecimento das fronteiras de Israel, e nós vimos isso daqui na semana passada também. Agora Deus está falando novamente com Jonas aqui, que a essa altura, por conta da profecia, e porque ele era um profeta, e a sua profecia era verdadeira, ele já era reconhecido aqui, já era alguém famoso em Israel. E aí nós não sabemos, no entanto, como se deu essa comunicação entre Deus e o profeta Jonas. Nós não sabemos aqui qual foi o meio transmitido, qual foi o meio usado para Deus transmitir essa mensagem para Jonas. No Antigo Testamento, Deus usou diversos meios para entregar profecias aos profetas. Algumas vezes ele falava tão objetivamente e a voz dele era tão externa que poderia ser confundida com uma voz humana, como no caso do profeta Samuel, que confundiu a voz de Deus com a do profeta Eli. Creio que os irmãos lembram disso, está registrado em 1 Samuel, capítulo 3, versos 8 e 9, se você quiser conferir depois. Por outro lado, não é impossível que Deus tenha se comunicado de uma maneira interna pela ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o órgão comunicador da palavra de Deus. E o modo característico dele se comunicar com o seu povo é de maneira interna. Você pode conferir isso nos capítulos 15 e 16 de João também. De outra maneira, Deus também falou por visões e sonhos a alguns profetas. Deu revelações para eles, como o profeta Daniel. E até mesmo nós não descartamos, não está fora de questão, um arrebatamento aos céus, quer no corpo ou fora do corpo, como possivelmente foi o caso de Isaías, diante do alto e sublime trono. Ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, possivelmente foi um caso desse, o de Isaías. Se nós estivermos certos, temos um paralelo no Novo Testamento, que é o caso do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 14, em que ele diz que foi arrebatado também ao terceiro céu e viu coisas insondáveis ali que ele não podia nem pronunciar aos homens. O ponto principal aqui, no entanto, embora a gente não saiba como se deu essa comunicação, nem onde o profeta Jonas estava especificamente, o ponto principal aqui é que Deus falou objetivamente com Jonas. Deus falou diretamente com o profeta, independente do meio. E o profeta entendeu isso tão claramente que ele registrou no seu livro, na sua biografia, que ele recebeu uma palavra do Senhor. E ele estava convicto disso aqui nessa ocasião, de modo tão real quanto recebeu Abraão, Moisés, Elias, Isaías, Natã e outros profetas do Antigo Testamento. Então ele estava convicto disso daqui. Em 1945, irmãos, um homem pregava sobre Cristo nas ruas de Nova York, e dentre os ouvintes estava uma mulher, uma americana, solteira, baixinha, franzina, e ali, enquanto ela ouvia a pregação daquele homem naquela praça pública, o Espírito de Deus tocou o espírito dela e a ressuscitou, a regenerou, e ela entregou a vida dela a Cristo. E aí, 4 anos depois, em 1949, ela disse: eu quero ser uma missionária, eu quero ser uma missionária. Então ela saiu da América, em direção à Colômbia, ela entrou no rio Içana, um rio que começa na Colômbia, e por acaso, crendo na soberania divina, nós não cremos no acaso, mas por acaso ela acabou entrando na selva amazônica brasileira e percorreu mais de 1000 quilômetros pela bacia amazônica. E aí ela acabou atravessando a fronteira entre a Colômbia e o Brasil. E o que parecia ser uma viagem desastrosa, ou que ela estava perdida, acabou se tornando um dos mais consolidados ministérios de toda a região amazônica, enquanto ela se perdeu navegando entre o Rio Negro e o Rio Içana. Sofia Miller é o nome dela, e por mais de 40 anos
ela serviu como missionária na Amazônia brasileira, ligada a missões Novas Tribos do Brasil. E essa mulher plantou dezenas de igrejas na região amazônica. E segundo a FUNAI, a região em que ela trabalhou é um dos poucos lugares da Amazônia inteira em que há um alto índice de alfabetização e poucos casos de alcoolismo, conflitos entre indígenas, conflitos políticos. E eu mesmo, quando estive no Amazonas, no estágio do seminário, eu pude testificar na comunidade que eu fiquei, assim como Sofia Miller foi bênção naquela região, que a comunidade que eu estava era a comunidade que tinha o menor índice de gravidez de toda aquela região, de toda a reserva indígena na qual eu estava inserido. Assim como Sofia Miller foi bênção levando o evangelho para aquela região. E aí, antes de falecer, em 1997, ela foi entrevistada por um jornalista cristão, e a primeira pergunta que ele fez para ela foi a seguinte: Sofia, como foi o seu chamado? E ela respondeu para ele: eu nunca tive um chamado, eu li uma ordem e a obedeci. Assim como a palavra do Senhor, irmãos, veio a Jonas, a palavra do Senhor veio também a Sofia Miller e a nós também, quando nós lemos a Bíblia. Então, o que nós devemos esperar para fazer a vontade de Deus no que diz respeito às pessoas que estão lá fora, precisando conhecê-lo, precisando da mensagem do Evangelho? Devemos esperar uma voz de trovão vinda dos céus, como um gerente de RH recrutando e fazendo seleção de novos funcionários? Devemos esperar que Deus envie um grande peixe e nos leve até os perdidos para que nós os evangelizemos? Ou será que nós estamos esperando uma grande luz brilhar no céu, como brilhou aos olhos do apóstolo Paulo nas ruas de Damasco? Deus já disse na sua palavra: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei, e eu estarei com vocês. Aqui é a maior motivação da missão: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus Cristo é a maior motivação da nossa missão. Qual é o conteúdo agora da palavra do Senhor que veio a Jonas? Continue acompanhando comigo na sua Bíblia. O que Deus queria dizer a Jonas? Olha só o versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Esse aqui é um chamado especial para Jonas. Nós podemos examinar aqui, quero extrair algumas particularidades para você acompanhar desse comissionamento de Jonas. Primeiro é a urgência dessa missão. A primeira palavra desse versículo 2, na Almeida Revista e Atualizada, na tradução da ARA, é o imperativo dispõe-te. Alguns dos irmãos têm essa versão aí. Então, essa palavra dispõe-te aqui, no original, é literalmente levantar, ficar de pé. E nesse contexto de Jonas aqui, não significa que é simplesmente levantar sem um tempo exatamente definido para que socorra. O imperativo aqui, ele indica uma resposta imediata. Ele exige que quem recebe a ordem responda imediatamente. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jonas, vá, a minha ordem é urgente, e eu não quero que você adie a sua partida. Vá agora, Jonas. É o que Deus está dizendo para ele. A segunda particularidade aqui desse comissionamento de Jonas é a dificuldade ou a periculosidade que ele teria para cumprir essa missão. Por quê? Por causa do local que Jonas estava sendo enviado aqui. O texto diz que é a grande cidade de Nínive, ainda no versículo 2. A expressão aqui, grande cidade de Nínive, não significa somente a capital da Assíria, a cidade murada, mas um conjunto, um cinturão de cidades, como uma região metropolitana. Aqui em Belém, por exemplo, Belém é a capital do Pará. A Grande Belém reúne 7 municípios que eles estão integrados socioeconomicamente, e aí eles formam uma grande mancha urbana, uma coisa só, não sabe mais nem onde é a divisão. Então, nesse caso aqui, existia uma liga de cidades que faziam parte da grande cidade de Nínive. E Nínive era a capital
da Assíria. E o império assírio, ele estava despontando no Oriente Médio, naquela época, como uma grande potência mundial. Então, Síria estava surgindo no cenário mundial dessa forma. E aí hoje ela fica localizada, para a informação dos irmãos, perto da cidade de Mossul, onde é o Iraque hoje. E aí, conforme nós falamos na semana passada, estima-se que Nínive tinha 600 mil habitantes. E era para aquelas pessoas que Jonas estava sendo comissionado a pregar. Então, uma cidade bastante populosa. E embora Nínive fosse bastante desenvolvida culturalmente, moralmente ela era um fracasso. A cidade era cheia de bêbados, prostitutas, e eram dias ali de prosperidade para as casas que vendiam cerveja e também para os bordéis. As pessoas praticavam sexo em lugares públicos. Então isso daqui fazia parte da dinâmica social de Nínive. Já no aspecto militar, Nínive era a principal potência da época, embora estivesse ali naquele período um pouco enfraquecida por conta de crises internas, mas estava se levantando naquela ocasião. E os ninivitas eram homens não só poderosos belicamente, mas eles eram fortes, violentos. A nação tratava de modo desumano os seus prisioneiros de guerra. Os homens eram açoitados na presença dos seus filhos. Disse na semana passada que ganchos eram colocados no seu nariz, no nariz dos prisioneiros de guerra, amarrados com fio finos a uma corda mais grossa para que eles fossem conduzidos até o cativeiro. Então esses homens faziam atrocidades com seus prisioneiros de guerra. E aí depois de capturar os inimigos, o que eles normalmente faziam? Eles desmembravam os seus inimigos, cortavam pernas e braços, e eles eram tão cruéis, tão zombeteiros, que aquele braço que ficava do prisioneiro, eles cumprimentavam e permaneciam cumprimentando até que o prisioneiro de guerra morresse. Então esse era o tipo de povo para quem Jonas estava sendo enviado. Além disso, eles forçavam os familiares a carregar a cabeça das vítimas no alto de estacas penduradas e desfilarem pela cidade. Eles arrancavam a língua dos prisioneiros, eles esticavam seus corpos com cordas, até que a pele fosse esfolada completamente, e eles estendiam a pele dos prisioneiros de guerra como um troféu nos muros da cidade. E aí, para encerrar esse espetáculo de horror, os reis assírios, o que eles faziam frequentemente? Eles se vangloriavam diante da multidão de cadáveres que ficava na cidade, e da cidade mesmo incendiada até o chão. Então eles acabavam, dizimavam com a população e com a arquitetura da cidade. Os assírios, no termo moderno, eram um estado terrorista. Onde eles chegavam, eles causavam terror. E aí, qual era a influência da Síria a respeito de Israel? Desde a época do rei Jeú, uns 70 anos antes de Jonas, mais ou menos, eles cobravam pesados impostos de Israel. Isso, como eu disse, estava enfraquecido um pouco, mas ainda essa nação representava uma ameaça para Israel. Ainda era a nação dominante naquela ocasião. E aí, por conta desse enfraquecimento, é que foi possível o rei Jeroboão restabelecer algumas fronteiras, como nós vimos no início. Então Israel desfrutava aqui de um período de relativa paz, mas nunca deixou de ser uma ameaça. E aí, por conta da idolatria de Israel, que relaxou nesse período de paz, de tranquilidade, as injustiças sociais começaram a aparecer, os profetas começaram a anunciar. Em 722, mais adiante, Deus enviaria os próprios assírios, já no auge do seu domínio mundial, para punir o reino do norte e levá-los ao cativeiro. E era isso que Jonas temia. Era por essa razão, a gente vai ver mais adiante, que ele não queria ir até os assírios, porque ele sabia do perigo, do que representava, do quão violenta era essa nação aqui. A terceira particularidade do comissionamento de Jonas é que ele é específico. Deus disse exatamente o que ele deveria fazer. Olha no versículo 2. Pregue contra ela, ou clame contra ela, literalmente grite, é o que diz no original. Isso está no versículo 2. Mas que conteúdo Jonas deveria pregar aqui? Sabemos lá pelo capítulo 3, versículo 4, que ele clama
que Nínive deveria se arrepender, senão em 40 dias ela seria destruída. Isso está no capítulo 3, verso 4. Por ali a gente sabe o conteúdo dessa mensagem, que era uma mensagem de juízo. Nínive deveria se arrepender, em 40 dias ela iria ser destruída. Então fosse pouco Jonas ter que anunciar aos sanguinários ninivitas, ter que ir até lá. Na verdade, melhor dizendo, Deus ainda manda ele pregar juízo contra aquele povo. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele: Jonas, vá urgentemente ao povo mais perverso do planeta, e então você chega nas ruas deles, diante deles e diga, vocês todos vão morrer, e a cidade vai ser destruída. Você, Jonas, você mesmo, um estrangeiro, vá até as ruas dele e digam isso. Percebe a loucura do chamado que Jonas está recebendo? Imagina como seria você receber um chamado desse tipo. Imagina Deus te mandando para ir para um local que você saberia que você ia ser morto no momento em que você pisasse ali, a não ser que Deus intervisse com a sua misericórdia. Aqui nós notamos então o alto grau de complexidade da ordem que Deus está dando a Jonas, de pregar juízo contra Nínive. Imagina quantas considerações, quantas racionalizações, quantos obstáculos devem ter passado aqui na mente de Jonas para ele cumprir o seu chamado. Quanto ele deve ter questionado, encontrado justificativas mais para não ir do que para ir. Mas Jonas não foi chamado a pensar, refletir, questionar. Desde o início, Jonas foi chamado a obedecer imediatamente. Dispõe-te, levanta-te, vá urgentemente, não questiona. Não importa o que você acha, qual a sua opinião, Jonas. Faz o que eu estou te mandando. Deus, irmãos, Ele não tem obrigações de nos dar explicações daquilo que Ele ordena. Deus não tem compromisso nenhum em nos explicar. Algumas vezes Ele explica. Para Paulo, por exemplo, Ele não explicou qual era o espinho na carne, embora Paulo tivesse orado três vezes. Mesmo que a ordem que Ele esteja dando represente um risco para nós, Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar explicações. Nós devemos apenas obedecer à vontade de Deus. Como Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão deixou tudo e foi para uma terra que ele nem conhecia. Disse para Moisés: vá diante do faraó e desafie ele, o poderoso faraó, a deixar o meu povo ir embora. Deus disse para Isaías pregar nu e descalço durante 3 anos pela cidade de Israel. Isaías fez a vontade de Deus. Maria, que recebeu o nosso Salvador no ventre, colocou em risco a sua reputação e o seu noivado, mas fez a vontade de Deus. E o próprio Senhor Jesus deixou a sua glória e veio viver com pecadores para fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, disse o Senhor Jesus. Esses casos aqui que eu mencionei por alto, irmãos, nos mostram o seguinte, nos dão uma preciosa lição, que se Deus está nos mandando cumprir uma ordem difícil, mesmo que isso envolva um risco real para nós, que a morte esteja de fato nos espreitando, pode ter certeza que Ele tem atos maravilhosos de redenção, de libertação, de salvação, para realizar por meio da sua vida, por meio da sua igreja, para a glória do nome dEle. E nós devemos obedecer quando Deus nos diz para ir, quando Deus diz claramente na sua palavra aquilo que nós devemos fazer. Porque por meio da obediência das nossas vidas, Ele traz glória para o seu próprio nome. Na minha Bíblia, numa outra Bíblia que eu tenho, logo abaixo do texto da Grande Comissão, eu anotei uma frase, ouvindo uma pregação sobre a Grande Comissão do missionário americano Richard Parker, fundador do Palavra da Vida Norte. E pregando naquele texto ele disse: se você sabe a vontade de Deus, faça, não olhe para trás. Deus cuida de tudo. Se você sabe a vontade de Deus, faça, não olhe para trás. Deus cuida de tudo. E o homem que disse essas palavras é um homem de Deus.
Talvez o último missionário americano clássico que veio ao nosso país desbravar uma região, fundou Palavra da Vida Norte e plantou dezenas de igrejas na região amazônica. Seguindo o fluxo do texto, irmãos, qual é a razão do juízo de Deus contra Nínive? Por que Deus estava mandando Jonas pregar juízo contra ela? A razão é que os pecados de Nínive haviam ofendido a santidade de Deus. Olha só, ainda no versículo 2. Porque sua maldade subiu até a minha presença, diz a continuidade do texto. Os pecados dos habitantes de Nínive não são descritos aqui nesse versículo. É apenas dito da maldade geral de Nínive aqui. Mas conforme nós já observamos, a Síria era uma nação perversa. Citei várias coisas aqui. Mas o profeta Naum também descreve a maldade de Nínive, se você quiser conferir. Naum 3, 1 a 4, o que especificamente era essa maldade, além das coisas que eu já citei aqui. Naum capítulo 3, do verso 1 a 4, diz: Ai da cidade de Nínive, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feiticeiras, de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Então, do mesmo modo, portanto, que a maldade de Nínive ganhou fama mundial com essas atrocidades que ela cometia, também a maldade de Nínive ganhou fama no céu e atraiu a atenção de Deus. Enquanto os homens eram subjugados por Nínive, enquanto as nações estavam humilhadas diante de Nínive, estava chegando o momento de Deus humilhar aquela nação. Então esse versículo aqui, irmãos, nos obriga a superar a imagem do Deus ancião, bonachão, passivo, como um bom velhinho, mais como um Papai Noel retratado, que ele é somente amor e ele nunca pune ninguém de fato, que ele nunca estabelece juízo, ele está vendo tudo isso daqui, está fazendo vista grossa para as coisas que estão acontecendo no mundo e que ele não age na história. Precisamos superar a imagem desse Deus. Aqui, esse texto está nos dizendo que Deus está irado com o pecado, está com ódio da cidade de Nínive por causa da sua maldade. E todo pecado, ele está com ódio porque todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Todo pecado o ofende, do menor ao maior. E a prova disso é que outras nações, Deus não só pune individualmente, mas que Ele pune coletivamente as nações também. E é Ele quem está controlando a história das nações, pela sua soberania. Deus já havia, com a sua fúria, eliminado da face da terra Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, e todo mundo antediluviano, Ele exterminou para começar novamente. Então os homens, irmãos, eles podem se encantar com a grandeza e o entretenimento oferecido pelas grandes cidades, pelas Las Vegas do mundo aí, ficarem desnorteados e estarem nesse mundo como um playground. Mas o que atrai a atenção de Deus é o pecado que essas cidades têm cometido. Pecados como a cidade de Belém tem cometido. E Deus quer que o seu povo, bem como Ele enviou a Jonas, confronte os pecados da cidade. Vá até as grandes cidades, e nós estamos inseridos em uma cheia de problemas, cheias de maldades, que com certeza tem subido até os céus. E Deus quer que nós estejamos lá, porque chegará o dia em que o juízo de Deus chegará para a nossa cidade também. Chegará de uma maneira plena para a nossa cidade também. E a maneira dessa cidade escapar do juízo de Deus, bem como Nínive, é se arrependendo dos seus pecados. Não existe outro meio, senão a pregação do Evangelho, chamando esse povo para o arrependimento. Porque no dia do juízo tudo estará exposto diante da santidade de Deus. Deus quer que a primeira igreja batista saia do templo e vá
até a cidade de Belém confrontá-la, que encontre estratégias juntos para fazer contato com o mundo que está lá fora e confrontá-la dos seus pecados, seja por meio da pregação do Evangelho, seja por obras de amor, mas nunca negligenciando o chamado ao arrependimento daqueles que estão perdidos. Mas agora é a Síria aqui quem está na mira de Deus, na figura da sua capital Nínive. E Jonas foi um missionário incumbido a anunciar juízo contra essa nação aqui. E o que Jonas fez? Observa só aí a primeira parte do versículo 3. Na tradução da revista Almeida atualizada diz assim: Jonas se dispôs. O verbo dispôs aqui, conforme a gente já viu, significa literalmente levantar. Isso daqui tem correspondência com a ordem inicial que Deus deu para Jonas. Dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive, lá no versículo 1. E aí Jonas levantou-se imediatamente. Jonas respondeu aqui a ordem de Deus, de certa maneira, porque ele respondeu para fazer aquilo que normalmente, provavelmente nós, eu e você, teremos feito recebendo um chamado de Deus dessa maneira. O que foi que Jonas fez? Ele fugiu. Considerando todas essas questões. Deve ter pensado, racionalizado e dito, isso é loucura, eu não vou. Além do que, Jonas poderia estar amargurado no coração com aquela cidade, com aquela nação que subjugava, que oprimia o povo de Israel. E Jonas não tinha o amor aos inimigos no coração. E é por isso que ele foge. O curioso aqui é que o profeta hebreu, que conhecia muito bem a soberania de Deus, conhecia muito bem que Deus estava em todos os lugares e controlava todas as coisas, ele decide ir para Tarsis achando que Deus não vai estar lá. Ele mesmo disse que confiava nessa soberania de Deus, que sabia que Deus estava em todos os lugares, estava no mar, estava em Tarsis, Jope, não havia lugar para onde Jonas pudesse escapar. E ele mesmo sabia disso, tanto que ele disse para os marinheiros, quando ele estava naquela tempestade, ele disse, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Jonas afirmou isso mais adiante, no capítulo 1. A pergunta do profeta Amós deixa ainda mais chocante a desobediência de Jonas. Amós 3,8 diz, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E aqui está Jonas, o homem rebelde, o único profeta que decidiu não profetizar mediante a ordem de Deus e fugiu para Tarsis. Se nós olharmos para o mapa, nós veremos que Tarsis, provavelmente que está situada provavelmente onde é a Espanha hoje, é o extremo oposto de Nínive. É como sair de Belém em direção à China, por exemplo. É um lado completamente contrário. Então Jonas, ele estava desejoso aqui de fugir da presença de Deus. Agora, por que ele considerou Tarsis como um local adequado para fugir da presença do Senhor? Porque ele achou, por exemplo, que lá Deus não estaria. Tarsis era um daqueles lugares distantes em que não se ouvia o nome do Senhor. Confira comigo a Isaías 66, 19. Tarsis foi uma das cidades mencionadas em Isaías 66, 19. Isaías 66, 19. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei algum dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Então Jonas queria ir para lá porque ele achava que ali não estava o nome do Senhor. E a gente vai ver por que Jonas queria ir para lá em termos mais claros mais adiante. A segunda metade do versículo 3 nos diz como Jonas chegou a Tarsis. A segunda metade do verso 3, retornando lá para o capítulo 1 de Jonas. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jope ficava próxima a Jerusalém, mas ela não era um porto israelita. Então Jonas vai para fora de Jerusalém para tomar um navio para chegar até Tarsis. Então, o que é claro aqui é que Jonas, fugindo da presença de Deus, ele evita tudo que pode pressionar
a consciência dele a respeito da desobediência dele. Lembram do filho pródigo, que ele vai para uma terra distante, porque ele não queria que nada lhe lembrasse, ele não pudesse ser confrontado, não encontrasse nenhum familiar. Então ali ele ficaria livre, sem ninguém, isolado, poderia gastar o dinheiro do pai. E parece que a atitude de Jonas aqui é semelhante, porque ele embarca num posto distante, 55 quilômetros de Jerusalém. Jonas era um profeta famoso, facilmente reconhecido, como eu já disse aqui, pelos companheiros judeus. Alguém provavelmente ia reconhecer ele, se ele estivesse ali em Jerusalém. Alguém ia perguntar: Jonas, para onde você está indo? Por quê? E ele não queria ter sua consciência pressionada, não queria ser questionado, não queria dar explicações. Isso é muito típico de alguém que quer fazer a sua vontade, quer fazer somente sua vontade, não quer prestar contas a ninguém, não quer se explicar, se isola, vai para longe, para que a sua consciência não seja pressionada por causa do seu pecado. E aí, por essa razão mesma, Jonas também, vemos atitude semelhante, é que ele planeja se isolar numa cidade onde ninguém vai falar o nome de Deus, para que, repito, a consciência dele não fosse confrontada. Ele vai para um lugar onde os homens não pudessem encontrá-lo, para embarcar dali para um lugar em que ninguém pudesse falar do nome de Deus, para que a desobediência dele não fosse confrontada. Então, uma das grandes lições aqui, irmãos, desses 3 primeiros versículos dessa história, que nós estamos iniciando hoje em Jonas, é que nós podemos fugir do nosso lar, podemos fugir da comunhão cristã, podemos fugir da igreja, mas nós nunca conseguiremos fugir de Deus. Nós nunca conseguiremos fugir de Deus e da nossa consciência. E o meu pecado sempre me persegue, disse Davi no Salmo 51. Estava sempre diante da consciência dele. Nós nunca conseguiremos fugir de Deus. E Jonas aqui estava sendo desafiado na sua visão sobre Deus e sobre a visão que ele tinha de Deus em relação aos outros povos, da missão de Israel em relação aos outros povos. Deus estava desafiando Jonas aqui. Nós nunca podemos considerar, irmãos, assim como Jonas talvez tenha considerado, que nós chegamos a um nível elevado de esclarecimento teológico, porque a gente vê aqui muitas falhas na percepção de Deus a respeito de Jonas. Nós nunca podemos considerar que nós chegamos a um nível de esclarecimento teológico elevado e que a nossa compreensão sobre missões ela já está devidamente moldada, perfeita, que nós já temos o envolvimento missionário adequado. Assim como Jonas, que não foi humilde, nós precisamos ser humildes para sermos confrontados a mudanças e abandonar as nossas visões erradas sobre Deus, visões erradas sobre a nossa tarefa missionária, abandonar o nosso conforto, as nossas amarguras em relação às pessoas que estão lá fora, talvez aos nossos familiares, alguém que você não tenha pedido perdão ainda, que precise ouvir da mensagem do Evangelho. Nós temos que ser humildes para sermos confrontados na nossa visão e assumir as tarefas e o risco que Deus tem para nós quando Ele nos ordena. E cabe a nós obedecer imediatamente para que Deus seja glorificado no meio daqueles cuja maldade subiu até os céus. Mediante isso, nós vamos fugir ou obedecer? É a pergunta que eu coloco diante de você nessa manhã. A minha oração, o desejo profundo e sincero do meu coração é que todos nós obedeçamos ao Senhor Deus juntos, como igreja, e enfrentemos os riscos, assumamos os riscos que envolve ir lá fora e pregar o Evangelho. Seja financeiro, seja pessoal, seja de qualquer natureza for, que custe o nosso conforto, que custe as nossas finanças, que custe o nosso tempo, que custe seja lá o que for, para que nós glorifiquemos o nome de Deus. Que custe, seja lá o que for. Eu gostaria de te lançar 2 desafios nessa manhã, para encerrar. Primeiro, dedique-se a conhecer e estudar mais a palavra de Deus. Ler bons livros, matricule-se na escola bíblica dominical, venha aprender mais de Deus, se você não está inserido em nenhuma classe dominical, para que você conheça Deus e saiba discernir a vontade de Deus na sua vida, para que você não vá lá fora por puro emocionalismo, para que você não vá lá fora com a motivação errada,
Que toda a sua atividade e serviço parta de uma correta compreensão de Deus e que a glória dele seja a glória da missão, a glória da motivação, a glória final seja o engrandecimento do nome do Senhor Jesus Cristo, dentre todos os povos, que todos os povos louvem o Senhor Jesus Cristo. Daqui deve partir a nossa motivação. Então esse é o primeiro desafio que eu lanço a você. Em segundo lugar, o segundo desafio, não faltam oportunidades para a gente fazer isso como igreja. Não faltam oportunidades para a gente alcançar as pessoas que estão aí fora. Por isso eu quero te deixar esse desafio de visitar qualquer um dos nossos projetos missionários, se você ainda não visitou. Vá uma vez no Pão da Vida, vá uma vez no Conexão Floorball, pelo menos, conheça, vá às nossas congregações, visite, tenha a sua visão transformada, se coloque à disposição para ser confrontado por Deus, para que a sua visão missionária mude, para que não seja você quem esteja fugindo para Tarsis, desobedecendo à vontade de Deus. Então quero deixar esses dois desafios, irmãos. Pastor Paulo, como é que eu faço isso? Me procure no Ministério de Evangelismo e Missões. Nós vamos te dar as ferramentas, nós vamos te orientar, vamos te direcionar para que você alargue a sua visão missionária. Não acho que você já contribuiu demais. Não acho que você já está fazendo demais. Sempre há algo que nós podemos mudar. Nós estamos aqui em transformação, de fé em fé, de glória em glória. Nós não chegamos à plenitude. E eu não falo como quem já alcançou a perfeição. Eu estou te convidando para nós irmos juntos, desenvolvermos missões na nossa igreja, para que nós assumamos juntos o risco de levar o evangelho lá fora. Custe o que custar. E o nosso primeiro desejo é ser parecidos com Cristo. Porque se nós formos parecidos com Cristo, o trabalho aí fora torna-se glorioso, frutífero, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Quantas riquezas, ó Deus, quantas coisas nós precisamos mudar no nosso caráter, no nosso envolvimento, na nossa visão. Livra-nos do orgulho, Pai, de acharmos que estamos devidamente formados naquilo que o Senhor deseja para nós. Livra-nos de nos vangloriarmos somente do passado. Queremos ser bênção agora na nossa geração, como Davi, que serviu a sua geração e foi recolhido aos seus antepassados. Que isso seja dito sobre nós, ó Deus, para que Teu nome seja conhecido. Ó Deus, nos dá estratégias, nos mostra. Não falo aqui como quem tem todas as respostas, mas que nós juntos como igreja estejamos dispostos a sermos bênção nessa cidade, a confrontar os pecados dessa cidade, por amor do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.